Muito bem, vamos então começar. Bem-vindos a todos. Hoje nós estamos fazendo uma live surpresa e eu gostaria de conversar hoje com vocês. Vai ser um tema bem interessante porque esse tema nós vamos falar um pouco sobre o que acontece nas minhas interações envolvendo os processos, digamos assim, de restauração das pessoas ou até mesmo de cura em setting de consultório. Vocês já devem saber que há muitos anos eu aplico um processo que visa impulsionar as pessoas, que visa levar as pessoas para uma nova realidade. E este, obviamente, é o meu papel como um treinador mental e comportamental, não é? Impulsionar as pessoas para o próximo nível. Você que vem enfrentando uma série de dificuldades, seja na esfera financeira, seja na esfera afetiva. Recentemente nós fizemos uma ativação, não é, voltada para a questão financeira, para a questão afetiva, e os resultados são sempre incríveis. Mas eu também desempenho uma função como facilitador de uma forma mais específica, mais individualizada, a partir de um atendimento individual comigo. Então são mais de 30 anos de experiência convivendo com os problemas humanos, estudando, não é, os mecanismos, as dimensões da mente, da própria consciência, e isso me capacitou a ter um olhar e a desenvolver ferramentas que auxiliem as pessoas a literalmente dar um grande salto de consciência. Mas, Horácio, para onde eu vou dar esse salto? Para uma nova realidade. Então, nessa nossa live de hoje, eu quero discutir com vocês alguns casos, não é, de atendimento em que houve uma transformação muito profunda, desafiando toda a linha de conhecimento tradicional, né? Quando você opera num outro nível, quando você sabe como interagir com a sua consciência, com a sua dimensão mais profunda, coisas extraordinárias acontecem, desafiando a visão cartesiana de mundo, desafiando a visão padrão e comum acerca do que é o ser humano e acerca também da própria realidade. Então, antes de começar, deixa eu tirar uma carta máxima, como uma mensagem, como eu sempre faço, para este momento, para esse grupo que está aqui comigo. Então vamos lá. Olha que interessante, a carta que eu tirei é sobre resistência. Cartas máximas, esse instrumento de transformação tão importante, tão especial. E vamos lá, resistência é um tópico dentro da minha abordagem. Eu sempre acabo falando sobre resistência por ser algo muito recorrente e por ser também um dos maiores problemas que o ser humano enfrenta. Se você quer dificultar o seu processo de vida, se você quer travar a sua vida, se você quer paralisar o seu fluxo, resista ao fluxo da vida, né? Inclusive, é o que eu mais detecto em consultório, quando eu estou atendendo um indivíduo, uma pessoa que traz um problema para mim. A primeira coisa que eu detecto, na maioria das vezes, é a resistência que aquela pessoa está exercendo, resistência emocional, sobre a sua própria vida. Isso vai ser também um dos tópicos que eu quero discutir com vocês aqui. Então essa carta diz assim: a não resistência absoluta é deixar a vida viver por você. Ela lhe dá o acesso para uma qualidade de consciência plena em si mesmo. A não resistência absoluta diante da vida garante que tudo se resolva e que o equilíbrio vital seja restaurado. Então essa é uma dica de ouro. Será que você não está resistindo?
ao que aconteceu ou ao que está acontecendo? Será que você não está lutando contra a sua própria vida ao invés de cooperar com ela? E você aciona o mecanismo da cooperação, que é um mecanismo vital, a partir do momento que você simplesmente aceita a sua realidade como ela é para estabelecer um alinhamento com a sua situação. Então, no momento em que você deliberadamente, porque você agora tem um conhecimento, você agora tem um certo embasamento, então você escolhe entendendo que essa postura vai abrir os fluxos. Quando você faz isso com boa vontade, você aciona os mecanismos de cooperação da vida em relação a você. A natureza começa a cooperar com você. E é comum conceituarmos este processo de cooperação da natureza em relação à nossa vida como sorte. Então, as pessoas que têm sorte, elas não têm sorte porque elas foram eleitas a ter sorte. Elas têm sorte porque elas, de uma forma direta ou não, compreenderam e estão dispostas a serem proativas diante da vida. Não é? Então pense sobre isso. Aqui nessa live não tem como eu mergulhar a fundo para te explicar como fazer isso, mas já é um passo você entender que enquanto você não aceitar, e a pessoa que não aceita, geralmente é aquela pessoa arrogante. Por trás de toda pessoa resistente emocionalmente, há um controlador e há um arrogante que, de uma forma teimosa, ainda busca reafirmar que as coisas deveriam ter sido do jeito que ela queria. E esse é um ponto muito presente nos meus atendimentos. E a primeira coisa que eu faço em um atendimento é levar aquela pessoa a priori a esboçar essa disposição de entrar em equilíbrio com o seu momento. Por trás de uma depressão, por trás de uma hiperansiedade, por trás de uma síndrome do pânico, nós temos sempre alguém que está perpetuando este mecanismo comportamental disfuncional que é buscar se opor à própria realidade. E aceitar o fato não é conformismo. É você se alinhar com o fato ao invés de dramatizar o fato. E tomar um curso de ação, se assim o momento o permitir. As pessoas, quando elas ouvem esse conceito da aceitação dentro dessa visão maior, elas logo acreditam e pensam que aceitação, dentro da perspectiva transpessoal, é conformismo. É ficar parado, não fazer nada e se conformar com o fato. E não é isso. Conformismo é um processo reativo e passivo. A aceitação é um processo proativo que lhe coloca em curso de ação. Porque para que você possa tomar uma dada ação, você primeiro precisa se centrar e se alinhar com o seu momento como ele é. Geralmente, quando fazemos isso, eclode em nós o ímpeto de agir criativamente. Vamos ver se em algum momento eu faço uma live para mergulharmos só nesse tema e destrinchar, para que você entenda o quão transformador e curativo é esta atitude, esta postura. Na grande maioria das vezes, seja em que situação você está preso hoje, não importa se você está vivendo uma situação de dificuldade financeira, não importa se você está vivendo uma situação envolvendo uma disfunção no seu corpo, um problema de saúde ou um problema afetivo, que foi um dos assuntos que eu abordei na nossa última série. Entenda que você, conscientemente ou não, está interrompendo o fluxo
por estar resistindo emocionalmente a um evento. E geralmente é um evento em um passado remoto ou em um passado imediato, alguma coisa que te aconteceu recentemente, certo? Agora, o que eu quero explorar com vocês aqui hoje é o seguinte. Eu estou lendo um livro muito especial do Dr. Dawson Church, que é um cientista americano. E ontem mesmo eu estava revendo as minhas anotações e eu parei numa parte do livro que ele cita uma pesquisa muito interessante que eles fizeram. Preste atenção nisso, agora eu quero que você me escute. Não dá para eu responder aqui as perguntas, eu estou desenvolvendo um assunto, mas vai ser muito proveitoso para você se você me escutar e prestar atenção no que eu quero compartilhar com vocês. Então, nesse livro que chama-se Da Mente à Matéria, traduzindo para o português, ele cita uma pesquisa que eles fizeram acerca das crenças espirituais em pacientes portadores do HIV, ou seja, em pacientes com AIDS. E para surpresa desses pesquisadores, eles descobriram que a crença que eles sustentam sobre Deus e o universo são determinantes na progressão da doença. Então, eles perceberam, impressionados, que a crença sobre Deus e sobre o universo nesses pacientes com AIDS eram determinantes na progressão da doença. Então eles analisaram que os pacientes que tinham uma crença acerca de Deus, de um Deus punitivo, a quantidade de do vírus da AIDS na corrente sanguínea desses pacientes se multiplicavam 3 vezes mais rápido em relação àqueles pacientes pacientes com AIDS que criam em um Deus mais benevolente ou em um Deus benevolente. Vocês entenderam a complexidade e a profundidade disso que eu estou colocando, dessa pesquisa? Vou repetir. Então pegaram esses pacientes e observaram que os pacientes com AIDS que tinha uma crença em um Deus punitivo, a multiplicação, a quantidade de vírus da AIDS se multiplicavam 3 vezes mais rapidamente do que aqueles pacientes que criam em um Deus benevolente. Então, o que isso significa? Não é? Isso vai ao encontro daquilo que eu venho propondo enquanto conhecimento, enquanto estudo, não só eu, mas tantos outros pesquisadores e cientistas que estão nessa frente, corajosamente desbravando esse universo que mostra que há uma conexão muito íntima entre a sua mente e a sua fisiologia. E essa pesquisa, esse livro, na verdade, ele cita uma série de pesquisas interessantíssimas, que eu vou ao longo da minha explicação, eu vou citar. E depois aqui no final, depois eu falo o nome do livro. Então ele cita muitas pesquisas envolvendo e demonstrando que, de fato, a sua percepção interfere diretamente no funcionamento do teu corpo e é determinante no teu processo de cura ou na perpetuação da disfunção física, do seu processo psicológico. E, sobretudo, é determinante na qualidade da sua realidade, no comportamento da sua realidade. Eu venho falando muito já sobre isso há muitos anos, e isso também se conecta com a visão de alguns físicos quânticos, aplicando alguns dos princípios da mecânica quântica, vem demonstrando de fato que a nossa percepção, o como nós observamos o mundo,
o como nós nos observamos, produz um efeito, uma interferência que pode ser construtiva, como também pode ser muito negativa, se a sua percepção estiver embasada num modelo de interpretação negativo. Então surge a pergunta: como você está percebendo o mundo aí fora? Como você interpreta a sua realidade? Como você se interpreta? É o que eu sempre digo, para você, a vida é um campo de batalhas, você ainda está, quando você acorda, você se posiciona como um grande guerreiro, uma grande guerreira, porque tudo é posicionamento. É como você se posiciona na sua vida. Para quem perguntou sobre o título do livro do Dawson, é Matter, Mind to Matter, né, do inglês, da mente à matéria. Então, se você começa o seu dia se posicionando emocionalmente como um guerreiro, como uma guerreira, você está se preparando para uma grande luta. E a sua vida e o seu dia vai ser uma luta sem fim. O que também me conecta com uma pesquisa que o Dawson cita no seu livro, que eles chamam de efeito da expectativa. O efeito da expectativa. Então, nessa pesquisa que outros pesquisadores fizeram, eles descobriram uma coisa muito interessante, que a expectativa diante de algo produz a realização daquele algo. E esse efeito, ele também foi chamado de efeito Rosenthal, em homenagem a um psicólogo, não é? Dr. Rosenthal, que verificou esse efeito da expectativa claramente. Então ele descobriu que a expectativa de bom desempenho de um professor em relação aos alunos faziam com que aqueles alunos correspondessem àquela expectativa positiva do professor ou dos professores, mesmo que os alunos não soubessem. Da mesma forma, uma expectativa negativa de um professor em relação aos seus alunos induzia um efeito através do qual os alunos tinham uma baixa de rendimento. Então, como é a sua expectativa diante da sua vida? O que você está gerando de expectativa? A sua mente é positiva, mas não é aquela expectativa ansiosa, ficar ali esperando que algo aconteça, mas é você nutrir com bons pensamentos uma expectativa saudável diante do seu momento. Diante do seu momento. E quando você faz isso, você aumenta o potencial de realização para que a sua vida corresponda a essas expectativas positivas que você nutre, que você alimenta. E isso não é especulação, não é uma suposição. Existem pesquisas e estudos que realmente comprovam com base estatística. E é isso que geralmente o meu atendimento abarca. Quando alguém me procura em um consultório, eu vou contar alguns casos aqui para a gente explorar, para vocês entenderem como funciona. Vou ampliar a visão para você também entender como funciona o meu atendimento. Então, geralmente quando alguém chega e está comigo, estamos ali em um setting, né, de consultório, apenas eu e aquela pessoa, seja online ou seja presencial, aquela pessoa, ela está ali e eu sei que ela está buscando a resolução de algum problema. Aqui no Brasil, o problema número 1 nacional, obviamente, é a prosperidade, problemas financeiros. E o segundo problema é a questão afetiva. Então esses são os dois
os dois calcanhares de Aquiles do brasileiro: problema financeiro e problema afetivo. E quando aquela pessoa chega, eu sei que ela chega carregada de preconceitos. Eu sei que ela está presa numa visão de mundo que ela construiu sobre o que é a vida dela e sobre o que ela é. E essa visão de mundo que ela traz dentro dela é o mundo que ela vive. Você sabia? Cada um de vocês que está aqui vive em uma sub-realidade. Você sabia disso? Você sabia que você está vivendo dentro de uma sub-realidade que é o mundo que você constrói a partir das tuas crenças, dos teus valores e dos pensamentos recorrentes. Então daí surge uma interpretação de mundo que fará com que você gere comportamentos, fará com que você gere reações emocionais, fará com que você inclusive fique preso dentro de uma estrutura mental formada por pensamentos recorrentes, que fará com que você desenvolva uma assinatura energética consciencial que lhe dará acesso a uma realidade correspondente. Basicamente, é dessa forma. Então, quando a pessoa me procura, eu sei que ela está presa num mundo, numa visão, e que eu preciso auxiliá-la a se libertar. Esse é o primeiro passo. E eu sei também que eu preciso levar aquela pessoa a conceber um novo potencial de ser. Eu sei que eu preciso levar aquela pessoa a conceber um novo potencial de ser. E esse potencial de ser é o que dará acesso a uma nova linha temporal. Então, se você está aqui hoje vivendo uma vida e você está insatisfeito, as coisas não estão caminhando, a sua atividade interna está lhe mantendo em conexão com essa linha de tempo em que ali você está vivendo essa situação e terá mais do mesmo. A menos que você tenha acesso a um método que te ajude a sair desta realidade que você está, desta linha temporal, para entrar numa nova linha de tempo. Basicamente, essa é a essência do que eu aplico no meu processo, não é? E teve um caso muito interessante de uma cliente, e obviamente eu não vou citar o nome, mas foi um caso muito curioso, porque essa cliente, quando ela me procurou, ela estava com um quadro persistente de depressão e com um prognóstico, não é, de avançar nesse quadro depressivo. E ela chegou já sendo acompanhada, né, por psiquiatra, estava fazendo um tratamento psiquiátrico, estava tomando medicações, não é, psicotrópicos, enfim, toda a medicação para tentar remediar esse quadro ou melhorar esse quadro. E ela já vinha há um bom tempo usando essas medicações e com um resultado não satisfatório, ou seja, ela não estava melhorando. E de alguma forma ela teve acesso à minha página, acabou me conhecendo e marcou uma sessão. E ali então nós começamos a trabalhar
nós começamos a atuar a partir dessa nova visão, a contextualizar que, independente do seu quadro, havia uma possibilidade de ser em que ela estava completamente bem, sem nenhum traço de depressão, muito pelo contrário, em que ela estava motivada, feliz, com energia, com um novo sentido de vida, e que ela poderia se conectar com essa possibilidade de ser e viver esta nova realidade. Então, nós começamos a fazer esse trabalho para conectá-la, primeiro, fazer com que ela reconhecesse esse potencial de ser e conectá-la a este potencial de ser. E à medida que ela foi retornando, não é? Ela foi melhorando exponencialmente. Exponencialmente. E até chegar num ponto em que ela estava perfeitamente bem, com a sua motivação restaurada, com o sentimento de vida restaurado, se sentindo plena, com energia, com vontade de fazer as coisas. E o curioso, e é aí que entra o diferencial do processo, é que quando ela estava nesse quadro, ela fez um exame para quantificar o nível de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor muito importante, responsável pela modulação do nosso humor. Então, se você está com o seu nível de serotonina baixo, você vai se sentir desanimado, cansado, etc. E o nível de serotonina dela estava muito baixo, estava abaixo da média mínima. Abaixo da média mínima. Isso com medicação, ou seja, a medicação não estava resolvendo a situação. E ela foi melhorando, e por conta própria acabou deixando os medicamentos. Depois ela me contou que o psiquiatra ficou muito bravo, porque não se pode parar o medicamento, tem todo um processo de desmame, etc. E não é só falta de vitamina, não é só isso não. Conheço pessoas que têm a vitamina D alta e, respondendo a pergunta da Emília aqui, e continuando no mesmo quadro. Tem outros fatores, e fatores espirituais, fatores de ordem interna, é isso que eu quero deixar claro. Não é só suplementando o corpo que você vai resolver. Melhora muito, mas em alguns casos não resolve. Não é tão simples assim. Então, ela foi melhorando, e depois ela resolveu fazer de novo o exame da serotonina. E para surpresa do médico, parece que a média mínima ficaria em torno de 20. E para surpresa dela e do próprio médico, ela foi para 115. Algo que em condições normais e comuns é impossível você aumentar a sua serotonina sem medicação. Então o próprio médico dela colocou assim, olha, não há nada na literatura, não existe nada na literatura que explique como você, sem medicação psiquiátrica, aumentou o seu nível de serotonina desta forma. E aí entra exatamente os mecanismos internos, os mecanismos quânticos e transpessoais. Na verdade, o que aconteceu com ela foi que, através do meu acompanhamento, nós induzimos uma transferência de consciência dessa linha temporal em que ela está, onde aqui o seu mindset, o conjunto de padrões de comportamento, o conjunto de padrões emocionais estavam todos aferidos para ela viver essa realidade depressiva. Mas ao mesmo tempo havia uma versão dela
em que já tinha todo o mindset, todos os padrões de comportamento, todos os padrões emocionais ajustados corretamente para uma vida cheia de sentido e motivação. Vocês estão entendendo a profundidade do que eu estou falando aqui? O nível que nós estamos trabalhando? Eu sei que para muitos, principalmente para aqueles que estão presos numa visão muito materialista, isso pode soar como algo absurdo. E até charlatanismo. Para quem está muito preso na visão materialista, que acha que 1 mais 1 é sempre igual a 2, que o que surge no físico só resolve no físico, e não é bem assim. A dimensão da fisicalidade é uma dimensão sintomática, é uma dimensão de consequências. A dimensão da fisicalidade não é a dimensão da causa. Aqui você só experimenta as consequências e os sintomas. E como o próprio Einstein já disse, você não pode resolver um problema no mesmo nível que ele foi criado. E aonde é a dimensão da causa? Já que estamos falando de causa e efeito. A dimensão da causa é num nível muito mais profundo, que extrapola os corpos sutis dos quais você é constituído. A dimensão da causa, o universo causal, é a dimensão da não localidade, usando aqui uma terminologia da própria mecânica quântica. A dimensão da causa é a não localidade. E o que é a não localidade, segundo alguns físicos quânticos? O que é a dimensão da não localidade? A dimensão da não localidade é a dimensão em nós que está além da energia, que está além da informação. A dimensão da não localidade é a dimensão da inteligência pura e absoluta. E essa dimensão, ela está muito além do tempo e do espaço. Dentro do contínuo espaço-temporal, dentro da fisicalidade, você experimenta as consequências. Fora do tempo, você acessa o universo causal, o universo da causa. Então é possível experimentarmos esse salto de consciência de uma linha temporal para uma outra, através de uma intervenção e frequências. Então, quando a pessoa ela passa em uma sessão comigo, nós vamos construir, através de uma ciência, uma chave de acesso personalizada, ajustada para a questão daquela pessoa. E essa chave de acesso ela vai se tornar uma frequência em áudio que ela irá ouvir, e através dessa frequência ela irá então gradualmente se desvencilhar psicologicamente, emocionalmente, energeticamente desta linha de tempo na qual ela está vivendo uma situação que ela pretende se libertar e migrar para uma linha temporal onde ali ela possui todos os atributos psíquicos, emocionais, psicológicos para vivenciar a situação almejada. Então, basicamente é isso. E quando a pessoa ela realmente se propõe a seguir o protocolo, porque não basta só passar na sessão, a pessoa precisa seguir o protocolo que nós vamos apresentar e que ela irá executar em casa. Mas se ela segue à risca, metodicamente, e ela faz o que tem que ser feito segundo a nossa orientação,
inevitavelmente ela vai ter resultados excelentes. O que aconteceu com essa cliente, né? Ela faz tudo muito regrado, com muita dedicação, e os resultados que ela colheu e está colhendo são resultados incríveis. Um outro caso interessante foi de uma paciente, de uma cliente, que ela veio com um quadro, né, bastante grave envolvendo um câncer. Então ela já vinha de um histórico de quimioterapia, não é? E como todos sabem, a quimioterapia é um procedimento que ele é agressivo e depleta muito o organismo, né? Os efeitos colaterais de uma quimio, ele depleta bastante. Veja, eu não sou contra, é importante eu deixar bem claro aqui, eu não sou contra os procedimentos médicos, eu não sou contra a quimioterapia, não sou contra a medicação. Tudo vai depender do momento da pessoa, do estágio, no caso de uma doença física, em que a pessoa está. Mas eu tenho um olhar mais integrativo. Na minha visão, é fundamental integrar a dimensão mente e corpo e não tratar o indivíduo como se ele fosse apenas um aglomerado de fluidos e músculos. Você é 95% subjetivo e apenas 5% objetivo. Você, enquanto matéria, corresponde ao menor aspecto de quem você realmente é. Então essa dimensão da matéria, pessoa, corpo físico, é um fragmento, é 5% de um universo muito amplo, subjetivo, espiritual, que é você enquanto consciência. Então se você é, em essência, espiritual, é óbvio que você necessita de interações, de processos, de recursos espirituais para se tratar. Não importa se é uma doença física, não importa se é uma doença emocional, não importa se é uma questão na sua vida, porque você pode estar adoecido também em termos de realidade. Se você está com uma questão financeira prejudicada, a dimensão, né, da prosperidade está adoecida. Então você precisa de recursos para intervir, de preferência nos níveis mais profundos, não é? Numa comunicação mais profunda. Então essa cliente que tinha câncer, que já vinha de um histórico de químio, já estava muito frustrada, porque estava fazendo químio, não estava tendo resultados, né? Estavam ali naquele processo de tentar conter a expressão do câncer, e ela então começou a fazer os procedimentos comigo, num tratamento, entre aspas, usando os recursos, usando esse contexto, né? Levando aquela pessoa a entender que existe um potencial de ser, uma possibilidade de ser que corresponde à cura dela. E através das intervenções, através das frequências, ela foi melhorando até chegar num ponto em que os exames posteriores acusaram a não detecção daquele câncer. E o mais bonito do processo, ele é tão amplo que, além dela ter superado essa questão do câncer, ela literalmente deu uma guinada de 360 graus na vida dela. Ela mudou do Brasil, se estabeleceu num outro país. Hoje ela vive uma vida repleta de sentido, com seu esposo, prosperando e, o que é o mais importante, profundamente saudável. Profundamente saudável. Então, o nosso processo, ele visa sempre intervir na consciência. Na consciência, não é? Então, nosso processo é estimular a sua consciência a partir dessa visão, a partir desse paradigma maior que admite
que a sua consciência é exatamente o portal, né? Através da sua consciência você consegue criar acessos para experienciar outros níveis de realidade. Outros níveis de realidade. E, como eu sempre digo, tudo começa e termina em você. Tudo começa e termina em você. A Tatiana está colocando aqui 180 graus. Não, Tatiana, estou sendo exagerado propositalmente para mostrar que a virada que ela deu foi uma virada surreal. Extrapolou. Foi além. Né? E isso mostra que é possível através da sua consciência, através da sua mente, alterar processos. Tem um estudo muito interessante, para vocês terem uma ideia, de que indivíduos que por um dado período de tempo visualizam, então foi feita uma pesquisa sobre esse ponto que eu vou explicar agora. Então pegaram um grupo de pessoas, essas pessoas começaram apenas a visualizar diariamente como se elas estivessem fazendo atividade física com pesos, né? Como se elas estivessem exercitando o bíceps, por exemplo. Então elas paravam todos os dias, elas se concentravam e apenas imaginavam que estavam fazendo estimulação muscular para os bíceps. Ao longo, se não me engano, de 20 a 30 dias. E para surpresa dos pesquisadores, houve ganho de massa muscular em torno de 13,5%. Apenas estimulando o músculo com a mente, imaginando-se se exercitando fisicamente. Então, esses dados, eles só corroboram e nos mostram que nós temos um grande poder para transformar a nossa realidade, para mudar a nossa linha do tempo. Não é curioso isso? Pense um pouco nisso. Imagine o seguinte, que há em algum lugar, em alguma linha temporal alternativa, um você pronto para viver tudo aquilo que você almeja. Tudo aquilo que você almeja. Então essa é a ponderação final. E se você está sentindo o chamado e gostaria de passar pelo processo, a Célia está colocando aqui, precisa muita disciplina mental, como tudo na vida. Para ser bem sucedido em algo, você precisa se dedicar, não é? Precisa estar disposto a se comprometer com o processo. Então isso faz parte, não é, da dinâmica. Então se você, diante do que eu estou expondo aqui, se algo lá no fundo do teu ser reagiu, respondeu proativamente ao que eu expliquei nesse pouco tempo, se algo em você mais profundo respondeu, se sentiu afim ao que foi exposto, você poderá entrar na fila de espera dos agendamentos. E assim que for possível, você será chamado pela minha equipe para passar em um atendimento individualizado, somente eu e você. E então eu irei te impulsionar para o seu melhor estado, para a sua melhor versão, para que você então viva tudo aquilo que você almeja. Então, as informações estão fixadas aqui na nossa live.
é só mandar uma mensagem para este contato no WhatsApp, que é da minha equipe, e deixar o seu nome. A minha agenda ela está totalmente tomada, então é importante para você que quer passar pelo processo, apenas aqueles que sentiram o chamado, apenas aqueles que querem realmente dar um próximo passo, não é? Então você está convidado a deixar o seu nome na nossa lista de espera e assim que for possível, a nossa equipe irá entrar em contato, irá entrar em contato e nós iremos avaliar se você tem perfil, tem mais esse detalhe, se você tem um perfil para passar no processo. Então se você tiver o perfil, você então nós iremos ver um horário e você irá passar na sessão. Veja, os agendamentos são tanto para o presencial, então aí vai depender muito da minha agenda, né? Mas atualmente eu estou mais no online e online também. Então você vai deixar o seu nome e assim que for possível a minha equipe vai entrar em contato e irá te passar as informações de como proceder. Então os dados estão aqui fixados e é isso. E antes de terminar, pessoal, agora eventualmente eu vou marcar algumas lives para eu contar um pouco desses casos e ir contextualizando, para a gente explorar, para a gente entender como funciona o processo de transformação da consciência humana. Isso é muito bonito, porque geralmente quando nós falamos de mudar a realidade, há um outro olhar. Para você mudar o seu mundo, não é? Veja, pessoal, é importante você que está interessado entrar em contato, deixar o seu nome, porque a sua cura começa aí. É importante que você tenha um movimento. Tá? O pessoal que deixou o nome aqui na live, não é assim que vai funcionar. Você precisa entrar em contato. Isso é parte do processo de cura. Eu atendo pessoas que saem lá da Suíça, saem lá da Angola, saem lá de Portugal para vir até o Brasil, marcam de lá e vêm para o Brasil. Então você imagina que uma pessoa com essa disposição, ela já tem 50% da cura dela. Eu estou vendo o pessoal aqui no chat deixando o nome e o contato. É proposital, tá? É você que tem que entrar em contato com a equipe, é você que tem que deixar o seu nome, porque você precisa provar para você que você é capaz de fazer algo por você. Será que você consegue fazer isso por você? Ter essa disposição, eu vou lá, vou anotar o telefone, vou anotar o contato do WhatsApp, eu vou deixar minha mensagem, eu vou entrar em contato. Isso é postura de quem está pronto para a cura. É como acontece com muitas pessoas que ligam lá para a equipe, eu queria marcar para o meu marido. Eu queria marcar para o meu filho. Então a gente faz duas perguntas, ele quer? Você perguntou ao seu filho? Será que ele está apto? Então, se ele realmente quer, passe o contato para ele, deixe que ele faça por ele. Se ele não tem capacidade, disposição para fazer por ele não está pronto para a cura. Por mais que você veja que ele precise, mas para ele não consegue enxergar que ele tem um problema. Então ele não está pronto. Só está pronto para a cura aquele que percebe e reconhece: eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu vou buscar, eu vou fazer isso por mim. Esse é o princípio. Então pensem sobre isso. Tá certo? Então, basicamente é isso. E antes de encerrar, eu queria só comunicar, né? Nós tivemos a ativação envolvendo a vida sentimental, que foi maravilhosa, as duas edições, tanto a primeira quanto a segunda, muitos depoimentos incríveis, foi um espetáculo. E nós lançamos o treinamento Vida
afetividade plena. E eu gostaria de comunicar que o primeiro lote ele só vai estar ainda disponível até amanhã, dia 31. Então, o primeiro lote, o valor é R$ 597 ou 12 de 59 reais. Já no dia 1 de junho, nós vamos entrar no segundo lote, que é 697 ou 12 parcelas de R$ 69 reais. No dia 3, nós vamos encerrar as inscrições para o treinamento. E para aqueles que já estão fazendo parte do treinamento Afetividade Plena, no dia 2 de junho, sexta-feira agora, nós vamos ter a nossa aula avançada ao vivo no Zoom. Então se preparem, porque vai ser uma aula fantástica, que eu tenho certeza que vai ampliar muito a consciência e vai abrir caminhos para que você sedimente o seu processo de cura afetiva para viver a plenitude da sua vida sentimental. Então, lembrando, é até amanhã, para aqueles que querem se inscrever ainda, é até amanhã, dia 31, o nosso primeiro lote no valor de 597 ou 12 parcelas de 59,70, não é? Então, para você que quer fazer o treinamento Afetividade Plena, que envolve uma série de exercícios em áudio, envolve todo um roteiro de estudos para que você desenvolva essa dimensão, ainda há tempo, se inscreva e aproveite o primeiro lote ainda, que vai até amanhã, quarta-feira, dia 31 de maio. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, tenham desfrutado desse nosso encontro e espero vê-los todos em breve. Um forte abraço e até breve.